Olá, boa tarde. O Câmara Repórter desta terça-feira está no ar. Na manhã de hoje, o vereador Luiz Almir sofreu um acidente de carro na Rota do Sol. De acordo com a assessoria, o parlamentar sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital da Unimed, onde passa por tratamento. Vamos agora às atividades do Legislativo Municipal. A reforma trabalhista, aprovada semana passada pela Câmara dos Deputados e atualmente em tramitação no Senado, foi o tema de uma audiência pública realizada na manhã de hoje, aqui no plenário da Câmara. Para abrir o debate, as principais mudanças com a reforma trabalhista foram apresentadas pelo vereador Sandro Pimentel. O parlamentar ressalta o direito retirado das gestantes e lactantes que não poderiam trabalhar em ambientes insalubres. Com a nova regra, só poderão se afastar mediante atestado médico. Nós mostramos aqui vários itens que estão sendo alterados na reforma trabalhista, que na verdade é uma deforma trabalhista, que reduz direitos históricos, inclusive coloca sobre risco mulheres que estão grávidas, gestantes, em relação aos ambientes de trabalho. Essa reforma, ela vai aumentar o desemprego, ela vai aumentar a terceirização. Na verdade, é a retirada de direitos históricos da classe trabalhadora, que uma parte delas é garantido na CLT em 1943. A proposta de reforma torna a contribuição sindical optativa. Atualmente, o pagamento é obrigatório para empregados sindicalizados ou não. Além disso, o empregador pode negociar individualmente com os trabalhadores sem a intervenção do sindicato e acordos coletivos. A medida foi criticada pelos sindicalistas. O principal ponto negativo é essa questão do acordado prevalecer sobre o legislado. Nós já temos dificuldade na conjuntura atual de ter uma segurança do ponto de vista da garantia dos nossos direitos quando tem uma legislação que nos resguarda, né? Você imagine isso numa disputa, essa disputa que vivemos eternamente entre capital e trabalho, esse relacionamento que é um relacionamento secular, que não há um entendimento, consequentemente há uma luta pela mais-valia, pelo lucro exorbitante, e consequentemente se tira direitos, se tira o poder de relação entre trabalhador e empregador. E se numa relação não tem uma lei que o proteja e que essa decisão vai se dar entre esses dois agentes, nós temos plena convicção de que nós sairemos desfavorecidos nessa luta. O sindicato não vai ter o poder de ir para a mesa para negociar. Então, o sindicato, inclusive, vai ficar esvaziado da sua representação nesse momento. Os representantes da classe trabalhadora defendem que a população continue fazendo parte do debate e se colocando contrária à reforma através de mobilizações e greve geral dos servidores, como aconteceu no último dia 28 de abril. Os trabalhadores estão de olho, estão atentos e estão, acima de tudo, unificados nessa luta. Eu espero, de fato, que não seja aprovado, mas para isso o povo precisa se mobilizar ainda mais. Os próximos atos que não estão marcados ainda, é necessário que o povo vá para as ruas maciçamente, ainda além do que foi no último ato, que já foi muito grande. E a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Previdência e Assistência Social aconteceu na manhã de hoje no auditório da Escola do Legislativo. Na primeira reunião da Comissão de Previdência e Assistência Social, os vereadores apresentaram as expectativas para o trabalho da comissão. As atividades vão ser coordenadas interinamente pelo vereador Bispo Francisco de Assis. A presidente é a vereadora Vilma de Farias e, por motivo de saúde, ela não pôde estar presente, mas na ausência dela eu estou assumindo interinamente esta comissão e vou procurar contribuir, nesta comissão para dar o meu melhor. A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social participou da reunião. O objetivo da comissão é estreitar a comunicação entre o órgão e a Câmara Municipal. É um conjunto de ações que a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social vem desenvolvendo com muita competência, com muita determinação, com muita vontade de acertar, e a gente entende que essa parceria com essa comissão vai muito nos ajudar. O vereador Kleber Fernandes propôs a criação de um cronograma das reuniões e também visitas a lares de idosos e pessoas em situação de rua. E buscar
in loco as informações, conhecer de perto a realidade da assistência social do município, visitando os serviços, os CRAs, os CREAS, os serviços de sopão que é distribuído pela prefeitura, as casas de passagem, identificar quais são as limitações, de que forma a Câmara Municipal pode ser parceira nesse sentido, de cobrar, de exigir, de fiscalizar e de encontrar alternativas em conjunto com o Poder Executivo para que, de fato, nós tenhamos uma política pública de assistência social permanente, sólida e que atenda os anseios e as expectativas da população natalense. Durante a reunião, foi recebido um ofício da vereadora Carla Dixon informando o desligamento como membro da comissão. Nós vamos comunicar oficialmente ao vereador Ranieri Barbosa para que ele possa, então, eleger, né, outro membro da comissão, para que possa, então, ocupar o lugar de Carla Dixon. Agora deixa eu mudar de assunto para falar de um transtorno provocado pela chuva do final de semana lá no bairro de Mãe Luísa. Uma cratera se abriu no asfalto e várias casas estão interditadas devido ao risco de desmoronamento. A família de Aline e outras 7 precisaram sair de casa porque os imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Com as chuvas do fim de semana, 8 casas podem desabar. Quando a gente acordou, a gente viu que as paredes estavam infiltrando, né? Coisa que, mesmo quando chovia, não estava acontecendo. Quando meu esposo subiu, ele viu que aqui estava aberto, né? E viu que a água que vinha estava ficando no buraco e cedendo. Desde ontem que eu tive que sair, né? Quando a defesa chegou, falou que estava interditado, a gente saiu, pegou só os pertences necessários. A cratera foi fechada pelos moradores, mas o risco de desmoronamento continua. A possibilidade existe, sim, dependendo do risco. Mas a defesa vai continuar monitorando todo o serviço feito aqui pelas secretarias e sempre cobrando, né? Mas as secretarias já estão no local. De acordo com o secretário municipal de obras, Frederico Queiroz, a secretaria está aguardando uma autorização da CEMURB para demolir o imóvel onde funcionava uma oficina. O alicerce dessa construção aqui, essa sim está colocando as casas em risco. É uma construção totalmente irregular, né? Fora dos padrões, como se pode ver. E que já está embargado já há algum tempo pela prefeitura, mas continuava sendo usado pela população. E a gente solicitou hoje que a CEMURB prepare o laudo, ela saiu daqui, os técnicos saíram, vão preparar o laudo e nós vamos pedir a ordem judicial para poder demolir, porque com isso é que nós vamos poder fazer o serviço na encosta. O vereador Dinarte Torres tem acompanhado o problema e conta que os moradores estão preocupados com as próximas chuvas. Quando começa a chover aqui em Mãe Luísa, a comunidade já fica aterrorizada, até porque há 3 anos atrás aconteceu um fenômeno aqui, uma tragédia que abalou toda a nossa comunidade. Não há previsão de liberação das casas até que as obras do local sejam concluídas. Quando a gente fizer o serviço. Agora, por enquanto, não. Nós vamos autorizar o retorno das pessoas quando houver demolição do prédio e quando nós fizermos o serviço aqui. Em nota, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social esclareceu que uma equipe já foi acionada e trabalha na identificação, orientação, assistência e encaminhamento das famílias prejudicadas às secretarias municipais envolvidas para o conhecimento e a aplicação das medidas cabíveis. Agora o assunto é educação. Foi prorrogado até o próximo dia 31 de maio o prazo para a renovação dos contratos do FIES. Veja mais detalhes com a repórter Tassiana Mouri. O prazo deveria terminar neste domingo, dia 30 de abril, mas o Ministério da Educação resolveu ampliar até 31 de maio, para os contratos firmados até 31 de dezembro de 2016. O aditamento dos contratos deve ser feito pela internet no sistema informatizado do FIES. Também foram ampliados os prazos para a transferência integral do curso ou da instituição de ensino e também para ampliação do prazo de utilização do financiamento. Então não percam o prazo. Tassiana Mouri para o Câmara Repórter. Terminado o prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, o número de declarações recebidas pela Receita Federal superou o esperado. O fisco recebeu mais de 28 milhões e 500 mil declarações, cerca de 200 mil a mais do que o esperado. Quem não entregou a declaração dentro do prazo poderá fazê-lo a partir de hoje, 2 de maio, mas vai ter que pagar multa de 1% do imposto devido ao mês.
O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. As restituições começam a serem pagas em junho. Quem recebe primeiro são os idosos, pessoas com deficiência e doenças graves. Após a liberação desses pagamentos, utiliza-se como critério de prioridade a data de entrega da declaração. Agora vamos ver com Mara Rochelle como foi o feriadão nas rodovias federais que cortam o estado. A Polícia Rodoviária Federal registrou um número menor de mortes e acidentes este ano em comparação ao ano passado. Foram 18 acidentes, 29 feridos e 3 mortes, envolvendo 2 motociclistas e um ciclista. E mesmo diante da ampla divulgação sobre os efeitos do álcool ao dirigir, ainda assim, 46 motoristas foram autuados após o teste do bafômetro e 7 deles foram presos. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. E essas foram as notícias de hoje. Continue ligado na nossa programação e não deixe de conferir outras notícias do Legislativo Municipal no Câmara Repórter, segunda edição. Obrigada pela companhia, ótima semana e até amanhã.